Vamos conversar nos próximos minutos sobre arte e cidadania. Vamos falar com os nossos convidados. São eles Gessimus Cassinda e Dionísio Bauli. Bem-vindos, meus caros. Como é que estão, Gessimus? Tudo bem? É muito bom receber-vos aqui. Baul, como é que estás? Tranquilo e obrigado. Pois, vamos conversar numa altura em que as últimas semanas são marcadas por vários acontecimentos em vários campos e não é para menos. Moçambique vive um período de campanha eleitoral e isto também reflete-se na forma como a cultura, a arte, os artistas vão refletindo-se e se posicionando. Eu queria ouvir as vossas primeiras impressões, em primeiro lugar, sobre a forma como a arte está a ser colocada ao serviço deste debate sobre participação política, sobre cidadania, como um instrumento também de educação cívica. Gessimus, começo mesmo por ti. Bem, muito obrigado. Eu tenho estado a acompanhar um pouco os acontecimentos sociais e políticos do país e neste momento, principalmente também de campanha eleitoral e convite, no caso dos cidadãos, para poderem participar ativamente no processo eleitoral em curso. E a questão uma das questões que sempre tem se colocado, que profissionais do setor artístico e criativo colocam, é questionar o lugar das artes e cultura nos projetos políticos. E esta é uma questão muito vasta que pode ser analisada em diversas dimensões. Eu pessoalmente tenho pensado sempre em duas. Por um lado, porque penso naquilo que é a participação de artistas no movimento enquanto cidadãos. E a outra dimensão seria um pouco que tipo de projetos temos dos candidatos, os vários, para os projetos políticos. Então, vendo... Projetos de arte, né? Exatamente. Ou para a cultura? Sim, os projetos políticos, exatamente, destes candidatos para o setor artístico, porque o político que se candidata para um processo eleitoral, ele apresenta várias ideias sobre como é que vai governar nos vários setores. Então, um destes setores, no caso que preocupa a nós que somos os profissionais do setor, é como é que o assunto é abordado. Enquanto que o outro é o envolvimento, porque nós como profissionais do setor criativo somos cidadãos também de plenos direitos civis e políticos. Pensam e querem agir, né? Exatamente. Querem agir. Baul, com que impressão ficas? Quais são as notas fundamentais pela forma como se discute o lugar da arte e da cultura nesta conversa toda sobre o direito à participação na esfera política? O Dr. Mix já disse aqui há dias que o artista pode fazer militância política, é um exercício normal. Bom, eu acho que a arte, ela é por natureza um exercício de militância, enquanto uma tomada de posição, enquanto uma tomada de consciência. É um ato político de natureza? Olha, o conceito de política, na ideia de politeia, enquanto uma congregação da subjetividade, remete-nos mesmo a isto. É que, se tu fores a olhar, o primeiro grande debate sobre a dimensão estética, ela cruzou duas perspectivas beligerantes na época, que era a filosofia e a poesia. Mas tu fores a tomar tanto a ideia de política, que é politeia, enquanto a centralidade da subjetividade, assim como a estética, enquanto lugar também da sensibilidade, tudo remete-nos ao homem enquanto centro. Então, como é que a arte e a cultura ambos podem dialogar na concepção da polis? A primeira coisa é que as primeiras pessoas que discutem a ideia da subjetividade dentro da política não são os políticos, são os artistas. Pois. As grandes reinvenções, as grandes revoluções, as grandes construções da metadimensão humana não veio da política, mas sim veio da cultura. Mas quando pensamos nessa história, por exemplo, da relação do próprio Platão com os poetas, aqui o universo leva sobre a própria complexidade da arte servir à política. Quando Platão questiona
o papel dos poetas para a transmissão de valores e de mensagens. Estou aqui a entrar no campo filosófico, não quero cometer nenhum erro, porque estou perante dois mestres, mas quero vos desafiar também a pensar isto. O quão a arte pode ser subjetiva até ao serviço de uma mensagem que se procura ela coerente e de impacto, que é o que o político precisa. Olha, eu gosto muito porque eu percebo que o senhor conhece muito bem as coisas. Essa pergunta de quem realmente conhece o debate. Olha, logo a seguir, deixe-me só contextualizar este debate, ainda bem que estou ao lado também do Cassinda, porque nutro uma admiração muito especial, é que quando a Grécia atinge esta liberdade, ela funde ou abre as suas fronteiras para qualquer que queira fazer parte da Grécia. E este conceito de quem quer fazer parte da Grécia pode entrar, nós encontramos um segundo momento que é da filosofia enquanto uma busca antropológica, isto é, a antropologia enquanto uma pedra angular do homem. Mas antes disto, é que as pessoas que discutiam os problemas políticos naquele período não era Sócrates, não era Platão, não era Aristóteles, não era Arquimedes, mas eram os poetas. A ideia da política, da politeia, era simplesmente centralizada na poesia, nos artistas. Isto é, o modelo da educação só podia ser possível a partir da absorção da poesia. Mas é aqui uma segunda categoria, que é a dimensão da linguagem. Platão, quando questiona a legitimidade da arte para a educação, é justamente na perspectiva da linguagem. Que linguagem nós usamos? Que linguagem um artista ou poeta pode usar? É por isso que na República vai dizer que se nós quisermos, se a gente pretende fundar ou criar uma república, ela só é possível com a exclusão do poema. Em 2024, a olhar para Moçambique, estamos em setembro, daqui a pouco temos eleições, vivemos uma atmosfera onde a cidadania, o exercício de cidadania é uma reflexão constante, na medida em que procura-se cada vez mais o envolvimento de várias forças da sociedade. A arte, os artistas, conforme estamos aqui a discutir, são desafiados a isso. Como podemos pensar esse lugar? Temos artistas e temos uma arte ao serviço da cidadania em 2024? Nós temos, em qualquer período, arte e uma anti-arte. Uma cultura e uma anticultura. Toda arte, ela nunca aparece para responder, mas para nos movermos a questionar. Isto é, a arte é aquela que vem para questionar. É por isso que nós colocamos a arte e o filósofo no mesmo lugar. E esta condenação é também por aqui, porque os artistas e os poetas não estão aqui para responder, mas para questionar. A questão é como é que nós podemos absorver como políticos este lugar questionador da arte. E se nós temos agora este lugar questionador da arte, ou se temos uma arte que é do kitsching, como diriam os alemães. O que isto é de kitsching? Uma arte que é da pastilha, tu consomes e jogas fora. Mas a arte, uma verdadeira arte, é aquela que sempre te desperta. E como é que nós podemos levar esses artistas para uma militância política? E que tipo de arte nós levamos para a militância política? É tempo de campanha. É que o tipo de arte que nós encontramos lá é sempre uma arte, digamos, panfletária, que diz, olha, vota X, vota fulano, vota colar. Mas será que esta arte, ela pode traduzir-se num lugar questionador para a ideia da militância? Entenda bem, a ideia da militância da esquerda é sempre de buscar um lugar coletivo. O artista como aquele que milita não para si, mas para o conjunto. É sobre os outros. Jesus, queria também te convidar a essa reflexão. Temos uma arte e temos artistas ao serviço dessa cidadania. E se a arte é, acima de tudo, um centro de questionamento, não torna isto, por si só,
complexa a intervenção e a associação da arte a uma visão política, político-partidária, só pelo fato de, na sua natureza, a arte ser esse lugar de questionamento e que o seu papel é, acima de tudo, incomodar e provocar. Não gera um paradoxo quando colocamos essa mesma arte ao serviço de uma ideologia A ou B? Ok, existe um enquadramento que eu faço sempre para orientar a forma como eu vejo estas coisas. Para mim, a arte hoje tornou-se o protótipo de cultura. Por aquilo que a gente tem visto, inclusive mesmo na forma como se elabora políticas públicas, o próprio discurso no espaço público, há sempre esta ligação da arte e cultura. O ponto é, quando pensarmos num conceito de cultura, vamos pensar num conceito maior, em que dentro do conceito de cultura nós temos uma dimensão axiológica. Nesse caso, quando falamos a nossa cultura, no fundo estamos a falar daquilo que nós, como uma comunidade, como este espaço comum, acreditamos serem os valores que nós defendemos, os valores que nos identificam, os valores que nós acreditamos. Então, um desses valores, por exemplo, hoje vamos lá, se pensarmos de forma prática, poderia ser moçambicanidade, né? Valores que sustentam uma ideia de moçambicanidade, de cultura. Então, nesse sentido, há várias discussões, unidade nacional, tudo isso entra nesta dimensão. Há uma dimensão mais pedagógica, quando também se pensa um pouco no artista como aquele que acaba conduzindo a sociedade, educando a sociedade, uma série de coisas que era um pouco também algo que predominava muito nessa ideia de arte no espaço grego, em que os poetas atuavam também na paideia, no próprio espaço público. E tem esta dimensão criativa, que é aqui onde entra um pouco a arte como tal. Ou seja, o que que acontece? Se pensarmos numa dimensão criativa afunilada, o artista ele pode se valer dos valores dos valores do seu tempo, para se identificar como um porta-voz, mas acima de tudo, que é aqui onde entra o elemento principal daquilo que define aqui o ser artista, é quando ele questiona, é quando ele coloca em causa estes valores, é quando ele, através da sua criação, impele a sociedade a poder questionar-se sobre o seu próprio lugar no mundo. Então, com base nisso, a dimensão do artista, ela às vezes tem que ser um pouco separada. Separada no sentido de, uma coisa é como tu vais analisar o meu trabalho, a minha obra de arte, outra coisa seria aquilo que tu esperas de mim dentro de uma atmosfera de uma sociedade maior. Pois. Exatamente. E por isso pergunto, né, nesse sentido, será que exercer cidadania e promover um discurso de educação cívica por via da arte implica uma postura de reivindicação por parte do artista? O que implica do ponto de vista de posicionamento e modelo de posicionamento para um artista, na vossa opinião? Olha, para mim, eu olho o artista é um ser humano, em princípio. Então, e sendo Em princípio não, é um ser humano. Certo. O artista é um ser humano e, sendo ser humano, ele pode subscrever determinados valores, assim como pode questionar. Então, o importante é como é que ele articula este seu exercício de subscrever ou de questionar determinados valores. Agora, que o artista não pode estar apático, isso é um fato. O artista não pode olhar para a sociedade, olhar para a política e achar que política não tem nada a ver consigo, porque se o artista acha que política não tem nada a ver consigo, então, de fato, ele não tem uma dimensão artística, porque o seu trabalho, essencialmente, é um trabalho que acontece na sociedade e a política é algo que nos define enquanto seres que coabitam num determinado espaço. Exato. E, Baúl, acha que é uma compreensão ou é discutível essa questão da conotação em relação a quem assume um posicionamento sobre o papel da sua arte? Se é uma arte ela que educa, uma arte que tem consciência crítica. E estes dois pilares é que fundamentam essa minha pergunta. Será que promover cidadania, educação cívica por via da arte significa construir e propor obras artísticas de reivindicação, apresentar um discurso de reivindicação? O que é efetivamente, em termos de obra, em termos de criação, participar? Há dois conceitos que eu acho que nós podemos levá-lo para aqui, que são genitivos. Existe o que chamamos de genitivo objetivo e genitivo subjetivo. O genitivo objetivo é qualquer coisa que nós podemos chamar como obra de arte.
E o subjetivo é a categoria suprema do que é obra de arte, enquanto um lugar que conjuga valores e questionamento. O que nós encontramos, por exemplo, neste proto-exercício que nós podemos chamar de arte cívica, primeiro é que o artista é, acima de tudo, um comunicador, aquele que facilmente se encontra dentro da comunidade. É por isso que se recomenda e se diz que um verdadeiro artista é aquele que absorve um pouco de tudo, ou como diria Derrida, é aquele que é condenado a sugar tudo. E é por isso que a arte é uma dimensão de sensibilidade, ou simplesmente uma dimensão de vulnerabilidade. E quando nós pegamos este conceito de vulnerabilidade para a dimensão cívica, aí sai-se a ganhar. Porque o discurso político, embora se diga discurso político populista, mas o discurso que chega mais às massas, na verdade, e que une, que congrega, é justamente o artístico, cultural, o da arte. Porque esta é a dimensão realmente da arte. Se nós podemos condenar ou não e questionar esta militância, é um ponto. Por que nós podemos condenar ou questionar? Primeiro, como disse o Jess, o artista é, primeiro, antes de mais nada, um cidadão. 2. Se é um cidadão, como diria Heidegger, é um sujeito jogado à sua sorte. É um design, um sujeito que só é possível ao se encontrar alojado dentro de uma dimensão concreta e do vivido. E a política faz parte do vivido. E se nós estamos a entrar para um processo de preparação para um pleito eleitoral, precisamos de conjugar todas as forças possíveis para fazermos passar esta informação exatamente para a população. E vamos lá, falar também de questões estratégicas, né? Porque eu sei que, para além de ensaísta, filósofo, Dionísio Baúl, e para além de filósofo, jornalista, escritor, é também gestor de uma entidade muito importante aqui em Moçambique, é Tale Publishing, que é uma editora independente que se dedica às narrativas africanas, e Baúl faz um trabalho também muito importante de curadoria de arte, onde faz uma conjugação interessante entre gestores de espaços, os artistas, promove e cria acessos para os artistas e os potenciais compradores e consumidores de arte. Portanto, estamos a falar também da ideia de criar e colocar no mercado um produto, um serviço, um bem cultural, e que passa também por esse lugar de negociação. E influenciar isto para gerar um mercado implica também dialogar com os políticos. É preciso que os gestores de arte, de cultura, os pensadores, os críticos, os teóricos e não só participem desse jogo político e possam participar. Como é que se pode tirar proveito dessa atmosfera toda em que o artista é provavelmente uma das maiores fontes de atração das massas neste contexto, para o futuro das artes e do mercado das artes em Moçambique? Como é que nós refletimos a nata, os programadores, os gestores, como é que terão partido disto? Jess. Bem, acho que o ponto de partida seria, de fato, se tivéssemos se os candidatos criassem espaço para refletir sobre estas questões. Neste momento, tem havido uma mobilização dos vários candidatos aos artistas, principalmente os artistas musicais, que são, digamos, os artistas que chegam... Das massas, né? Exatamente, sim, que chegam a um público maior. Então, tem havido uma mobilização dos artistas musicais para integrarem suas caravanas, né? Como ocupando este espaço de comunicadores. Isto é um ponto. E o artista, no caso, o artista musical especificamente, pensando, sendo um artista em que as massas são um dos seus capitais, ele pode usar esse seu capital enfim, como estratégia do seu próprio, digamos, negócio criativo. Pois. Nesse sentido, se um candidato a presidente ou a deputado me contrata para integrar e
eu me identifico com os valores desse candidato, posso integrar a caravana e fazer o trabalho. Aí é uma dimensão de eu pensar apenas em mim e no meu staff diretamente. E naquele momento, exatamente, né? Naquele momento. Exato. Pronto, contratou-me, vou fazer o trabalho, recebo e está tudo bem e o artista está dentro do seu direito de fazer isso. Agora, seria importante se, para além de pensar neste aspecto imediato, pudesse também haver um espaço em que, se calhar, a partir deste momento em que eu tenho proximidade a um candidato, poder com ele e com outros colegas do setor, poder criar uma plataforma para fazer uma discussão um pouco mais ampla. É um lugar de lobby, é exatamente, o que estamos aqui a dizer. Sim, um lugar de lobby sobre, ok, estamos aqui, estamos juntos a fazer o nosso, digamos, trabalho de mobilização, mas como é que vai ser? Como é que será a questão da cultura, da arte? Como é que será encarada? Como é que vai se dinamizar a indústria cultural? E mostrar as oportunidades prováveis a essa força política, né? Então, para mim, eu sinto um pouco esta falta. Sinto um pouco esta falta, se calhar porque, pronto, quem também tem espaços nestes corredores de lobby são mais artistas do que necessariamente gestores culturais. Pois. Então, provavelmente, o artista não está a pensar do ponto de vista de gestão cultural. Quer concertos, né? Quer concertos, provavelmente seja isso, né? E é normal, é normal. Não, eu não condeno um artista por isso, é normal, porque para ele qualquer oportunidade tem que ser agarrada, trabalho, né? Porque é o seu trabalho. Agora, seria importante, não sei, se calhar nós como gestores culturais também provavelmente estamos a ficar um pouco distantes e a apreciar a coisa de longe. Enfim, é uma reflexão que eu também lancei algo. Baúl, achas que é preciso que vocês, gestores, ensaístas, também entrem no barulho? Porque neste momento, quando se fala de militância na arte, está-se a falar sobretudo dos performers, dos cantores, sobretudo. Mas ensaístas, onde é que estão os ensaístas? Onde é que estão os críticos de arte? Onde é que estão os produtores? Enfim. Bom, eu acho que concordo muito com o que a Jesse disse, que falhou muito. Nós temos acompanhado vários encontros com vários segmentos sociais, empresários, comerciantes, professores, mas os candidatos nunca conseguiram sentar com gestores culturais, com artistas, para, em uma assembleia como esta, a gente consiga dizer, olha, a gente discute muito agora sobre indústrias culturais, mas nós não temos espaços. Como é que a gente pode discutir, por exemplo, uma indústria cultural se nós não temos espaço da concretização desta mesma indústria? Sim, mas também o histórico das auscultações é a eficácia depois, é tornar tudo que se discute e se apresenta de problemas até possíveis soluções, encontrarmos no futuro essa toda a discussão materializada. Sim. A ideia dos corredores me parece, se calhar, um caminho que neste momento pode-se tirar maior proveito. O que pensa sobre a importância desses corredores que estão, de certo modo, disponíveis a um título pequeno, orientado para os cantores, mas como é que se pode tirar melhor proveito disto? Bom, talvez a dificuldade dos corredores é serem exíguos e cada um levá-los para si. Ok. Não há partilha dos corredores. Se eu consigo um corredor e acesso que me dá os 5, 10 milhões, eu não vou querer partilhar este corredor, por exemplo, com o Jesse Mussi. Porque se eu voltar para o próximo mês e pedir o mesmo corredor, já terá dado... Os filósofos pensam assim? Não. É uma questão da sociedade, não é sobre da realidade. Aqui não é sobre filósofos. Exatamente. Aqui é sobre sobrevivência de uma classe. Dá para perceber? Vamos, tu sabes muito bem que a questão dos corredores, dos lobbies, são pines não partilhados. A gente compreende isto. Eu já me bati muito a dizer, poxa, porque eu tenho que ter lobbies, se isto é uma coisa de cidadania, de cidadão. Mas tu percebes no final de tudo que, olha, há uma compreensão que as pessoas que estão de outro lado onde tu estás não têm sobre a cidadania, entende? Então, a ideia de cidadão, a ideia de partilhar um caminho para um bem comum não existe. Então, esta utopia do caminho comum já morreu. O que é que nós temos agora? São os caminhos, são os becos. Eu conheço BAMO, eu preciso de coisa X e depois dou-te um dividendo. É assim como funciona. E é incrível que a questão dos lobbies também tem um grande problema, um grande calcanhar, que é a questão das percentagens. Vamos, tu
não serás meu caminho enquanto não concordar que tu me des 10 milhões e por trás disso eu te dei 2 milhões. Então, este mercado, enquanto ser travado por isto, vai ser complicado. É que nós não partilhamos becos. Dois, se tu consegues um beco, tens um dividendo a dar. Se é para um bem comum, um bem maior, não importa. Então, é preciso que nós consigamos discutir isto em esta pública. Que, olha, opine. É preciso ser partilhado. É preciso ser partilhado. Porque a nação é de todos nós. E a arte é um lugar de todos. Todos um dia vamos embora, mas a nação continua, né? A nação continua. Sim, e se calhar uma das questões que eu acho que também pode ser pensada aqui é... isso seria os candidatos, né? Os candidatos que estão neste momento em corrida, é quando pensam a arte, também pensar um pouco em setores, porque cada um dos setores tem desafios concretos, né? Por exemplo, num país que está com cada vez mais população e é uma cultura de escuta maior, nós temos condições naturais, em princípio, para ter uma indústria de música. Isto é uma questão que, pronto, os estudos, as pesquisas apontam que há condições em Moçambique para ter uma indústria de música. Temos muitos fatores a nosso favor. Exatamente. Né? Então, desde a demografia, né? Exato. Então, o que quer dizer é que o pessoal da indústria cultural que só está focada na música, por exemplo, aqui quando eu falo de indústria, estou a falar acima de tudo, acho que são dois pontos. Por um lado, tem os criadores, que eles podem pensar nos seus interesses enquanto criadores, e por outro lado, tem os gestores, que se calhar têm uma ideia da atmosfera do próprio mercado. Então, por exemplo, ir pensar, discutir e refletir só com gestores que estão a pensar no mercado, por exemplo, e ter uma abordagem específica sobre o mercado de música. E por outro lado, ir pensar com os criadores para ter uma atmosfera para uma maior proteção a eles enquanto criadores. E depois, na literatura, os desafios já seriam outros. Essa demografia não se traduz necessariamente em potencial, porque há problemas ligados à própria educação. Então, aí, o tipo de abordagem que tinha que se pensar para a literatura seria diferente da abordagem para a música. Então, eu sinto que, quando pensamos em indústria cultural e pensa-se numa ação, digamos, política para dinamizar, precisamos de dividir em departamentos e dentro desses departamentos ir aos subdepartamentos, porque o interesse de um gestor cultural é diferente do interesse, por exemplo, de um artista. O artista quer condições para criar, ser pago pela sua criação e, acima de tudo, ter sua própria proteção para continuar a criar. Esta é a preocupação do artista. Agora, a preocupação do gestor é ter um mercado, ter políticas, ter atmosferas que permitam com que ele continue a investir nisso como um negócio. Como um negócio, né? Um negócio com futuro. Sim. E quando falam disto, remete-me, se calhar, a um ponto de discussão que é muito recorrente em vários fóruns, né? O qual está instalado ou instalada a cultura do individualismo, né? De se aproveitar tudo o que é possível para objetivos pessoais e individuais. Isso me faz pensar sobre o papel da arte e da cultura como fatores importantes que podem contribuir para a promoção de valores importantes como o patriotismo. Não seria esta também uma oportunidade da própria política usar-se dessa possibilidade que a arte oferece para lançar essa semente de se cultivar e voltar-se a refletir sobre a ideia da geração, mais uma vez, de uma utopia sobre Moçambique e sobre a moçambicanidade? Como é que esta é também uma oportunidade para o próprio discurso político construir e reconstruir uma nova narrativa sobre a ideia de pertença do lugar comum? Baúl. Eu tenho a impressão de teres me pesquisado muito sobre o que estou a fazer ultimamente. Pronto, é coincidência. Porque eu acho que uma das minhas atividades atualmente é mesmo devolver este lugar de pertença comum, renovar esta utopia coletiva. Eu acho que depois do grande manifesto de unidade nacional, de matar a tribo para fazer surgir a nação, que teve os seus excessos, os seus percalços, porque a tribo faz parte das particularidades, é impossível homogeneizar uma nação, depois nós moremos lá. É como se nos devesse alguma coisa como uma segunda reconciliação nacional. Okay.
até diria, a primeira reconciliação nacional, porque eu acho que depois... Aquilo que a África do Sul fez, não é? Exatamente. A Comissão da Verdade. Né? E tantos outros países africanos estão a fazer agora. Aliás, Angola está a fazer também agora, que é a questão da reconciliação a partir da descoberta de onde é que os mortos angolanos jazem, da guerra. Yeah. Então, eu acho que falta para nós esta utopia possível, que é de retorno a nós mesmos para compreendermos, questionarmos, afinal de contas, qual é o pano de pertença comum. Então, o pano de pertença comum passa, primeiro, por compreendermos que o canto sul e o canto norte faz parte do único polo. Que não existe uma etnia elitista e uma etnia subalternizada. Isto não existe. Mas, se tu fores a sair hoje daqui para Nampula, tu vais perceber que há estas assimetrias. Que existe um superior e existe um subalterno. E a arte tem esta capacidade de unir as etnias, tem esta capacidade de fazer revigorar a ideia de nação e a ideia da moçambicanidade. E depois seria o que nos torna realmente moçambicanos? Que valores? Temos debatido muito, por exemplo, sobre a questão de uma segunda língua de unidade nacional. Temos o português como uma língua de unidade. Qual das línguas são mais faladas? É a língua de Nampula. Por que nós... Jesse Mussa é um dos defensores e um dos promotores da língua Makwa. Sim, mas não sou defensor da ideia de uma segunda língua de Não, só falo da língua, né? Ok, sim. Sou divulgador. Divulgador. Sim, exatamente. E por que nós não podemos ter uma segunda língua que seja realmente nossa, a partir de nós, onde seria um fiel tradutor das nossas aflições, expressões e necessidades? Eu acho que falta-nos isto. A partir daqui é que podemos pensar a primeira grande travessia para a reconciliação nacional. A valorização das línguas é, sem dúvidas, um exercício muito importante na ideia de devolver esse espírito de patriótico, orgulho de ser moçambicano, e a TVM está a fazer um trabalho muito importante nesse sentido, através do InfoNews, que é um bloco alargado de notícias totalmente transmitidas em línguas orgulhosamente moçambicanas. E já agora, por causa desse bloco, as minhas capacidades de escuta de várias línguas moçambicanas estão a evoluir. É verdade. Fico ali a ver o programa, porque já vi o noticiário em português e depois fico a ver o noticiário nas várias línguas, por exemplo, que eu não entendo. Sim. E quando dou por mim, já sei que isto aqui é aquilo na língua X, isto é aquilo na língua X. Então é interessante, é um trabalho de multiculturalidade. Muito obrigado. Em nome da televisão, agradeço. Quero fazer a mesma pergunta para si, Jesse Mussa. Como é que é possível aproveitar-se essa presença dos artistas em comícios, com essa moldura humana toda, para também a política fazer disto uma forma de voltar e lançar essa semente de evolução desse espírito de utopia coletiva, de nação comum, do lugar comum? Olha, para mim, a presença destes artistas nestes espaços de comício coletivo não cria condições para reflexão. Isto é um fato. Não é possível refletir. Não é possível. São espetáculos, na verdade. É como se nós, tiremos o aspecto de ser um comício ou de serem comícios de natureza política. Imaginemos que fossem espetáculos em período que não são relacionados à campanha política. Não haveria condições na mesma. Mas olha, voltem a se unir todos. Sim, pela natureza do espaço, porque é um espetáculo. Então, no espetáculo, as pessoas vão divertir-se, vão dançar e, no mínimo, o artista vai passar palavras-chave que são muito concretas. Mas ali fica a ideia de que este músico que nasceu de Nampula, ao atuar na cidade da Beira, tem a simpatia do público e está ali a transmitir a sua música, a fazer esse espetáculo, não é diferente de que ninguém. Para mim isso já se faz. Para mim isto já se faz. Sim, mas a semiótica disso, acho que é o que está por detrás dessa ação. É este exercício que estamos a fazer aqui agora. Não sei se consegue captar um pouco o meu entendimento. Há um espetáculo, ou há espetáculos de natureza política,
os vários candidatos, partidos e tudo chamam artistas, levam de um lugar para outro. E nestas eleições estamos a ver isso muito. Há um artista que sai da Zambésia, vai para Nampula, sai de Tete, vai para Maputo. Está a acontecer. Claro, somos todos moçambicanos. Acho que é isto que fica também, sim, né? Então, isto está a acontecer, é um ponto. O segundo ponto é, estão músicos, especificamente, a participar em campanhas políticas e isso está a despertar outros artistas, no caso, alguns escritores, artistas, que vêm e questionam a presença de músicos. E isto gera debate. E estes debates já não se focam apenas na presença ou não de músicos numa campanha política, mas já é de discutir no geral qual é o lugar da arte dos artistas. Se pode ou não. Se pode ou não, mas acima de tudo a olhar para o futuro. E está a gerar este tipo de debate. Pessoalmente, acho que está a acontecer. Está a acontecer. Verdade, porque o nosso debate é um pouco em volta disso, mas acima de tudo em volta do que deveria ser, como é que podemos olhar para o futuro. Eu acho que está aqui a acontecer esta semiótica. Portanto, o artista da Zambésia que hoje atua em Manica, amanhã, depois desta campanha eleitoral ou das eleições, pode voltar lá e é um espaço para todos. É isso que estamos a dizer. É a semente que está lançada nesse sentido. Há uma semente lançada, mas também há uns receios que podemos levantar à volta disso. Os receios à volta disso passam por uma análise também de como é que os cidadãos olham para a própria política, exatamente, e olham para a diversidade. Que, pronto, essa é uma questão que já cabe a cada um dos artistas de forma individual refletir, porque há artistas que podem, por exemplo, participar numa campanha política e aumentar a sua popularidade diante do público, e há artistas que podem reduzir a sua popularidade dependendo de como é que o público olha para estas questões. E nós estamos numa situação em que no nosso país nós ainda estamos a levar muito a sério a política, ao ponto de às vezes deixar alguns ressentimentos só porque alguém foi e participou numa campanha ativamente, apoiando aquele ou este partido, cria algum ressentimento e clivagens. Então, estas questões também precisam de ser consideradas, mas isto, eu digo, o artista tem direito, está livre de o fazer, mas estrategicamente, do ponto de vista de posicionamento de branding, enquanto que um ator do espaço público pode analisar estes fatores. Mas é uma questão que deixa importante. A terminar, há uma frase de um senhor muito importante na história cultural e política deste país. Malangatana foi deputado e, acima de tudo, é um artista relevante para o continente africano. Mas há uma frase célebre de Malangatana, apesar da sua militância política, que dizia assim: quando pinto, não tenho partido. Eu queria que vocês comentassem esta frase. Baúl. Olha, quando pinto, não tenho partido. Esta ideia ou esta frase é igual a dizer: quando estou no meu exercício criativo, eu tenho a liberdade de dizer o que eu acho, como acho, e a política não tem nenhum espaço de me proibir. Não há nenhum fiscal nesse sentido. Não há um fiscal para isso. Isto é, o artista aqui é um Deus. Isto é, ele pode questionar. Ele não vem, como eu disse, ele não vem para te responder. Ele vem realmente para te sacudir, para tu pensar. Então, quando ele está a pintar, quando o artista está no seu laboratório, ele é contaminado pela subjetividade coletiva e não por uma instituição. Mesmo a terminar em duas palavras, como traduzir, é uma frase, como traduzir este pensamento de Malangatana? Eu acho que seria aquilo que é a essência da própria arte, porque a arte é acima de tudo liberdade. Então, enquanto objeto, a minha arte tem que expressar uma liberdade total. Agora, enquanto cidadão, aí posso publicamente hoje apoiar este e amanhã aquele cenário. Muito obrigado, senhores, pela presença. Obrigado a todos pela audiência. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um abraço.